falar, hein, pessoal? Hoje nós vamos falar do seguinte tema aqui hoje. Eu tava faz tempo para gravar um vídeo aqui para te falar, que eu quase não tô atualizando, né? Eu tô atualizando o outro canal, que é o Yasodara, esse aqui eu não tô quase atualizando. Mas, gente, eu vou gravar então, já que é um tema mais off-topic, não tem tanto a ver com relação abusiva, eu vou falar do tema do... Aqui no Te Falar, eu vou falar do tema desabafo sobre o assim chamado empreendedorismo individual. Esses dias, alguns dias atrás, eu não sei direito que dia que eu vou conseguir upar esse vídeo, que a internet onde eu tô não tá muito boa, mas eu tô upando aqui, né? Eu vou gravar esse vídeo aqui alguns dias, mais ou menos uns 6 dias, mais ou menos. Teve uma reportagem no Fantástico falando sobre o empreendedorismo individual e teve gente reagindo e falando que não é empreendedorismo, teve gente falando que isso é bico, que isso é trabalho informal e que isso é se virar. Isso é se virar porque não existem outras oportunidades. Eu já vi várias pessoas se referindo, e se não é da época do Fantástico, isso já faz tempo, que as pessoas estão se referindo como... estão dizendo que chamar esse tipo de atividade, por exemplo, ser entregador de alimentos, motorista de aplicativo, vender doces ou salgados na rua, ou até mesmo, enfim, atender a domicílio como, enfim, professor particular, ou mesmo como cabeleireiro, manicure, é bico. Na verdade é bico, é trabalho informal e não empreendedorismo. Nos últimos tempos, tudo que é atividade laboral que não se vincula a um patrão e não se vincula ao regime CLT está sendo chamado de empreendedorismo. Algumas coisas de fato não dá para ser chamado de empreendedorismo. Gente, me perdoa se vai parecer preconceito, não é preconceito, mas, por exemplo, catar latinha, eu não considero que dá para chamar de empreendedorismo, sabe por quê? Não tem fluxo de caixa, não tem capital de giro. A pessoa pega meia dúzia de latas ali e tem que juntar muita lata para conseguir uma quantidade muito pequena de dinheiro. Outra questão que eu não consigo chamar, por exemplo, de empreendedorismo é simplesmente pedir esmola na rua. Você não está oferecendo um serviço, você não está profissionalizando ali o seu contato, você está simplesmente pedindo. Ou então, por exemplo, flanelinha. Flanelinha também não está oferecendo um serviço, ele não tem uma meta por dia, não tem fluxo de caixa, não tem capital de giro. Agora, quando você coloca um serviço, seja um serviço de cabeleireiro, faxina também, faxineiro empreendedor. Tem faxineiro aí tirando 4, 5 mil por mês, tá, gente? Faxina. Até mesmo vendedor assim na rua, como eu faço. Aí eu já considero que seja ser um empreendedorismo, sabe por quê? Primeiro, se você exercer essas atividades de maneira estritamente disciplinada, dá para você tirar um MEI, dá para você tirar um CNPJ. Tem gente que começa assim. Vocês sabiam que o dono da Cacau Show, ele começou assim? O dono da Cacau Show, ele começou assim, vendendo doces de porta em porta ou nas ruas. Se não me engano, o dono do KFC também começou assim. Então leva a pessoa para algum lugar, não leva? Agora, vocês me perdoem se isso é um preconceito ou não, mas... Vocês me perdoem se isso é um preconceito ou não, mas... catar latinha, por exemplo, a longo prazo não leva ninguém para lugar nenhum. Se alguém tem uma história de alguém que catou latinha e só catando latinha já levou alguém para algum lugar, aí me avisa que eu me corrijo e vou me retratar aqui. Mas eu nunca vi. Vendedor assim na rua, já vi gente que se formou fazendo isso. Já vi gente que se sustentou, eu tô me sustentando fazendo isso. Eu já vi gente que casou fazendo isso. E eu já vi gente que conseguiu dobrar ou triplicar o seu salário, o seu rendimento do que ganhava, por exemplo, no CLT. E eu já vi gente largar serviço público por conta disso. Aí as pessoas vão falar assim que, por exemplo, é uma precarização do mercado de trabalho, porque no fundo, todas essas pessoas gostariam de ter direitos. Algumas sim, algumas gostariam de ter direitos, gostariam de estar registradas numa empresa, só que assim...
Algumas não. Eu conheço algumas pessoas nesses rolês que a gente faz na rua que até já ofereceram emprego para elas e elas não querem mais trabalhar para os outros. Eu vou dar um exemplo aqui do meu caso, por exemplo. Eu não quero mais trabalhar com os outros, porque eu sou uma pessoa que eu tenho um problema muito sério com vestimenta. Eu gosto de trabalhar de chinelo e bermuda ou calça jeans. Não gosto de ficar botando salto, não gosto de ficar enchendo a cara de maquiagem. Outra coisa que eu não gosto é o horário. Detesto horário. Eu gosto de cumprir meta, mas cumprir horário eu detesto. Tanto que empresa que cumpre horário, muitas vezes tem funcionário que fica embaçando, finge que produz e não produz nada. Outra coisa, muita gente fala dos direitos trabalhistas. Mas se você ganha o dobro, por exemplo, do que você ganharia num contrato CLT, fala assim, mas e o 13º? Meu, você tá ganhando um 13º por mês, se você ganha o dobro. Você tá ganhando um salário a mais por mês, se você tá ganhando o dobro. Aí as férias, se você, principalmente se não tiver família, se tiver família fica mais complicado, mas se não tiver família, junta um dinheiro e faz as suas próprias férias. Mas Sara, não é tão simples assim, porque tem pessoas que têm família, aí a gente compreende. Mas assim, por exemplo, segurança, gente, eu conheço uma pessoa que ela não tira férias há um tempo já, porque ela é demitida dos empregos para onde ela vai. E não é uma pessoa incapacitada, é simplesmente porque o mercado tá ruim mesmo. Esse negócio de você ir para uma empresa e ficar sua vida laboral inteira lá dentro, isso não existe mais, gente. A rotatividade de empregos está enorme. Aí a pessoa, ela tá numa empresa, ela é demitida alguns meses depois. Tá na outra, demitida também, né? Às vezes na experiência. A pessoa não tira férias. A pessoa não está tirando férias, porque tem o período aquisitivo, né? Na CLT tem o período aquisitivo. Quando a pessoa é contratada para a empresa, até o período aquisitivo, então, se eu não me engano, o contratador, ele tem até, o contratante, enfim, ele tem até 2 anos para ceder férias. E se a pessoa não ficar 2 anos na empresa? E aí, quando que ela vai tirar férias? Você tá entendendo? Isso sem contar que são 2 anos, gente. Em 2 anos de trabalho autônomo bem exercido, você consegue sim tirar férias. Ou até antes. Eu, por exemplo, no feriado agora de Natal, eu fiquei 15 dias sem trabalhar. Consegui pagar aluguel, consegui pagar cartão, consegui pagar as coisas. Não tô rica, não, mas tenho muito maior liberdade do que alguém que trabalha batendo cartão. Ah, mas a pessoa quer trabalhar registrado, não trabalha porque não acha. Aí é diferente. Tem gente que gosta da segurança da CLT, só que eu não acredito nessa segurança, porque eu já trabalhei para a CLT, eu já trabalhei na iniciativa pública, na iniciativa privada, já trabalhei de freelancer, Ih, minha filha. E não tem muita segurança, não. Até porque vamos supor que tem alguma treta e você tenha que entrar na Justiça do Trabalho. Não vai demorar para sair a atuação? Vai demorar. Então, você não está salvaguardado, você não tem o dinheiro na hora para você se virar. Se teu patrão, por exemplo, atrasar teu salário, ou até mesmo a iniciativa pública, às vezes atrasa o salário de funcionário público, aí o que você faz? O que você faz? Então, e muita gente fala assim, né? Teve aquele comentário no Fantástico que falou assim: essas pessoas, elas estão fazendo isso para sobreviver. Vem cá, quem que trabalha para se divertir? Para se divertir, eu vou ler um livro, eu vou num parque, eu vou na praia, eu vou jogar um joguinho na internet, eu vou ver um seriado, eu vou ver um vídeo no YouTube. Ninguém trabalha para se divertir, não. A gente trabalha para sobreviver mesmo. Por mais que você goste, às vezes tem gente que faz piada assim: nossa, eu queria trabalhar como experimentador de cerveja. Tem uns outros lá também que queria trabalhar como experimentador de colchão. Só que mesmo que você trabalhe com isso, você não vai simplesmente deitar e dormir. Ou você não vai simplesmente tomar cerveja e ficar de boas. Como se você estivesse num barzinho numa sexta-noite, num sábado-à-noite. Você vai ter que... Você não, desculpa. A pessoa que estiver analisando ali a cerveja vai ter que tomar... Vai ter que sentir o gosto, vai ter que ver o tanto de lúpulo,
o tanto de cevada, o tanto de vai saber Deus o que, o tanto de malte. Uma coisa, experimentador de chocolate, que legal. Não é só chegar no trabalho, comer meia dúzia de chocolate e fechar o ponto. Vai ter que experimentar, vai ter que comparar um com o outro. Eu já li, inclusive, pessoas, por exemplo, que experimentam café, experimentam bebidas. Elas têm, inclusive, que mastigar certas substâncias para tirar o gosto do café, ou da bebida, ou do chocolate, ou da cerveja, para continuar experimentando. E aí você tá enjoadaço já de ficar comparando um com o outro, e você tem que parar. Para não, desculpa, você não pode parar, você tem que continuar. Gente, para pensar no seguinte: trabalho é meta. Eu gosto de doce, eu adoro doce. Eu gosto de andar, eu adoro andar. Eu gosto de conversar com pessoas, eu adoro conversar com pessoas. Mas eu trabalho com doces, vendendo, andando e conversando com pessoas. Só que eu não posso parar, eu tenho metas a cumprir, então meu cérebro ele já vai no modo de vender, entendeu? Meu cérebro ele já vai no modo de vender, ele não vai no modo de eba, vou passear na Paulista na sexta-feira à noite. O meu cérebro ele vai no modo de vender, então ele vai ali, olha, será que aquele casal vai comprar, será que aquele não vai? Aí eu fico pensando, faltam X doces para vender na noite, falta tantos, que abordagem que eu vou usar, o que eu vou falar, o que eu vou fazer. Então, o teu cérebro, quando você está trabalhando, por mais que você goste do que você faça, trabalhar nunca é 100% agradável, porque tem metas. Você não pode simplesmente largar na hora que você quer. Eu vou largar para jogar joguinho. Principalmente quando você é autônomo. Se você largar para jogar joguinho, já era, você fica sem dinheiro. Então, sempre que há meta, sempre que há dinheiro envolvido, sobrevivência envolvido, venda envolvido, você não vai trabalhar para curtir, você não vai trabalhar para achar legal, você vai trabalhar para sobreviver. Aí ele falou lá, o rapaz no negócio lá do Fantástico, olha, enfim, a pessoa não tem outras oportunidades. Quanta gente não trabalha, por exemplo, de caixa de supermercado, de pé o dia inteiro, balconista, de pé o dia inteiro, às vezes para ganhar 1.000 e pouco. Tem lugar que nem isso, porque tem lugar que não registra. Tem lugar hoje em dia que tá pedindo MEI para os caras trabalhar porque não quer registrar e não quer pagar 13º e não quer pagar férias. Tem lugar que tá, enfim, tá atrasando o salário, tá pagando salário picado, tá exigindo PJ, que é pessoa jurídica, para não pagar direitos. Aí, às vezes, a pessoa, por exemplo, eu conheci gente que trabalha de motorista de aplicativo que ganha bem. Ah, mas é um bico, mas é frustrante porque a pessoa é formada em XYZ e não exerceu. Olha, eu exerci a minha profissão por muitos anos. Não sou tão velha assim, mas deu tempo de exercer. Eu me formei muito nova, me formei com 21. E assim, por um lado foi legal, mas o que tá me realizando financeiramente mesmo é esse rolê que eu tô fazendo. Tem gente que canta na Paulista, ganha dinheiro com isso, vive disso, paga o aluguel disso. Você chama isso de bico? Você chama isso de trabalho informal? Quem que vai pagar o 13º de uma pessoa que canta na rua? Ninguém, ela mesma. Então, eu penso assim, então, tem gente que faz e não gosta? Tem gente, por exemplo, em certas cidades ou em certos bairros que não tem opção e tem que trabalhar 12 horas por dia, às vezes para tirar R$1.000. Tem. Mas tem gente aqui no centro, por exemplo, que trabalha 4, 5 horas, 6 horas e tira 2.000. Tem gente que tira 3.000. Quem trabalha 12, 13 horas, tira 6, 7 mil, 10 mil reais. Isso é trabalho, gente. Ah, mas a pessoa não tem opção. Eu penso que opção sempre tem. Por exemplo, aqui no centro sempre tem vaguinha de telemarketing, vaga de outras coisas. Só que é um trabalho pesado, é um trabalho longo, é um trabalho mal remunerado, por mais que seja no regime CLT. Então eu penso assim, que a vida ela é feita de escolhas. E eu penso assim, que o microempreendedor individual, ele pode e deve ser chamado de empreendedor.
Só que depende muito, sabe do que? Não da natureza do teu trabalho, mas sim, principalmente, não exatamente da natureza, mas da tua postura. Tem gente que chega lá com meia dúzia de jujuba e fala assim: tô desempregado, compra aí. Ah, me dá um pedaço do teu doce, me dá um pedaço do teu salgado. Isso é postura de trabalhador? Postura de trabalhador é você ir lá, mesmo com uma roupinha informal, com licença, boa noite, obrigado pela atenção, olha aqui, eu tô apresentando meu produto para vocês, é um produto novo, é chocolate ao leite, ou se for a goma de mascar, é tal sabor, vem de tal lugar, pô, é mó legal. Vamos experimentar nesse sábado, nessa sexta, sextou, faz uma brincadeirinha. Isso é postura de trabalhador. O que é postura de trabalhador? É você ir nos dias certos na semana, é você ir bater a sua meta, é você tratar as pessoas com respeito, não chegar lá e fazer como se estivesse pedindo esmola. Não fazer, apesar de você ir vestido informal, tem uns que vão às vezes na porta das baladas, vai bêbado, vai drogado, vai sujo. Você tem que ir minimamente limpo, você tem que ir minimamente arrumadinho, com postura, com educação, como se você estivesse trabalhando. Uma coisa, o Uber. Ah, a pessoa vai pegar o Uber, vai pegar um aplicativo, o que ela vai fazer no aplicativo? Ela vai uma vez no mês ou ela vai todos os dias? Ah, mas Sara, ela não tem 13º. Ah, mas Sara, ela não tem férias. Ela pode fazer essas férias. Do jeito que o mercado está precarizado e do jeito que nós, que ainda estamos em idade laboral, provavelmente não vamos aposentar, vamos trabalhar até morrer, a gente tem que dar um jeito. Eu, por exemplo, como professora, eu tiraria o que eu tiro se eu trabalhasse o dobro do que eu estou trabalhando agora. A minha maquininha pifou, eu tô com um pouquinho mais de dificuldade de vender, eu tô passando cerca de 2 horas a mais na rua do que eu tava passando quando eu tinha maquininha. Mas com a maquininha, em 4 horas eu já resolvo meu rolê. E ganho a mesma coisa que eu ganharia se eu trabalhasse 40 horas numa sala de aula. 40 horas semanais, né? E aí? E aí, gente? E aí? Então, isso é uma escolha de cada um. Ah, mas a pessoa está desempregada há 3 anos e precisa pagar as contas. Ok. Mas por ela fazer por necessidade é chamada de bico. Bico, para mim, é quem trata como bico. É quem vai para rua uma vez no mês, quem vai para rua uma vez na semana. Não tem postura de trabalhador, não tem postura de pedir licença, de melhorar o seu produto, de tentar aumentar seu faturamento, de tratar o seu cliente com simpatia. Bico pra mim é quem vai pra rua como se estivesse pedindo esmola. Bico pra mim é como quem trata como renda extra, não como renda principal. Mas a natureza do teu trabalho não envolve exatamente o fato de chamar de trabalho precário ou de bico. Porque se for assim, professor eventual também é bico. É horrível dar aula naquele lugar. É horrível, você também não tem, se eu não me engano, acho que tem 13º e férias proporcional, mas você ganha as aulas que você dá, e não tem aula garantida não, chegou, tem aula, você dá, não tem aula, você não dá. E aí? Também é um bico, na época chamavam de bico, vocês estão entendendo? Mas aí é bico, se você levar a sério, só porque você não é CLT, o seu trabalho é um bico. Então, por um lado tem os que romantizam. Eu creio, inclusive, que o empreendedor ele deveria ter maior auxílio, ele deveria ter maior subsídio, ele deveria ter auxílio principalmente nos primeiros meses. E ele deveria ser levado mais a sério. Tem gente que ainda acha que é pedir esmola. Tem gente que ainda acha que é precarização. Precarização é metade do país não ganhar um salário mínimo. Precarização é eu ganhar o que eu ganharia numa sala de aula sendo formada para exercer a minha profissão, para ganhar a mesma, para trabalhar o dobro. E sendo desrespeitado, porque sala de aula você é desrespeitado todos os dias. Precarização é você não conseguir mais aposentar.
Precarização depende muito, não só da natureza do nosso trabalho, mas de como ele é encarado e principalmente de como que a sociedade também encara, porque esse tipo de trabalho, faxina, vender coisas na rua, eram trabalhos que há 200 anos atrás quem faziam eram os escravos. Então as pessoas hoje em dia acham que ainda é coisa de, entre aspas, escravo, é serviço braçal, de quem não tem estudo. Só que é o seguinte, em países mais civilizados, tem faxineira que tá ganhando super bem, tá ganhando mais que engenheiro aqui. Então, às vezes, isso também depende do olhar que a sociedade coloca nesse tipo de atividade. Gente, esse foi o meu pequeno desabafo aí. Então, em suma, na minha opinião, a diferença entre empreendedor e trabalhador informal que pratica bico é a disciplina, é o foco, a postura e o olhar que você, e talvez, quem sabe, até a sociedade tenha em cima do teu trabalho. Gente, muito obrigada por mais essa atenção e até o próximo.